Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as Escrituras em João capítulo 3. João 3, de 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Antes de nós iniciarmos o comentário do texto, eu quero ler uma história extraída de um livro que nós lemos com os nossos filhos. Histórias reais, histórias missionárias e histórias de conversão. Eu quero ler a história hoje de Carlos, o ladrão. Peço a atenção de todos. Há muitos anos atrás, um rapaz chamado Carlos morava em uma grande cidade, na Austrália. Ele tinha 4 irmãos e 2 irmãs. Desde o dia em que nasceu, Carlos era diferente dos outros. Ele era desobediente e difícil. E quando começou a ir à escola, estava sempre se metendo em apuros. Vez após vez, Carlos era expulso da escola por roubar coisas das outras crianças. Na escola secundária, Carlos fez amigos que lhe encorajaram em maus caminhos. Logo ele se viciou em bebida e em jogos. Quando terminou os estudos, não se preocupou em arranjar um emprego. Passava o seu tempo planejando quem iria roubar naquela noite. Ele ainda morava em casa e roubava até mesmo da sua própria família. A sua família tinha que ter certeza de que as coisas valiosas estavam escondidas e bem trancadas. É claro que isso trouxe muita tristeza para o lar de Carlos. Em poucas semanas, Carlos conheceu um grupo de ladrões profissionais. Eles vendiam aquilo que roubavam e era assim que ganhavam a vida. Um desses homens era dono de um bar, onde muitos dos homens jogavam e apostavam enquanto bebiam. Ladrões do pior tipo entravam e saíam dali de dia e de noite. Carlos amava aquele lugar e amava roubar. Ele gostava da excitação e do risco que corria. Naquela taverna, Carlos conheceu George, um jovem que roubava desde que era menino pequeno. Carlos e George começaram a fazer roubo juntos.
Numa tarde de forte ventania, George e Carlos passavam em frente a uma pequena igreja, numa parte ruim da cidade. George interrompeu a história de Carlos sobre o sucesso de um roubo na noite anterior. Ouça, Carlos disse, puxando para o lado, eu quero que você me dê uma mão para roubar o órgão daquela igreja. Que coisa estranha para se roubar, você pode pensar. Mas Carlos não se importava com o que roubava, desde que tivesse algo para roubar. Era mais um desafio para ele. Ele começou a planejar com George como eles poderiam tirar o órgão daquela igreja. Eles não tinham ideia de quão grande era o órgão, ou de como era a igreja por dentro. Então eles decidiram que seria melhor um deles ir à igreja. Uma placa na frente do templo dizia que havia uma reunião dos homens ali toda quinta-feira à noite. Eu não vou para a reunião de igreja coisa nenhuma. Então você é que vai ter que ir, Carlos, disse George. Eu também não gosto da ideia de entrar numa igreja, respondeu Carlos. Mas já que você insiste, eu vou. A noite de quinta-feira chegou e Carlos foi para a reunião dos homens. Ele ficou muito surpreso em ver ali muitas pessoas que ele conhecia, que já haviam sido ladrões e apostadores nos jogos de azar. O pastor daquela igreja era um homem jovem, que havia sido usado pelo Senhor para converter esses homens e muitos outros que anteriormente tinham vivido vidas perversas. A reunião começou com louvores, então café e biscoitos foram distribuídos. Alguns homens fizeram certas perguntas, mas ele não estava com disposição de ser amigável. Ele tinha que achar uma maneira de roubar aquele órgão. Carlos se sentiu um tanto desconfortável. Ele desejou que não tivesse concordado tão rapidamente com a ideia ridícula de George, a ideia de ir à igreja. Além disso, ele não conseguia parar de pensar no que esses ex-ladrões viam de tão interessante naquela velha igreja. O ministro começou a pregação. De início, Carlos não ouviu nada. Encostou-se em uma cadeira e tentou descobrir por qual porta eles deveriam tentar passar o órgão. Mas não chegou a terminar o seu plano, o plano de roubo. As palavras do ministro entraram em seu pensamento. E Deus usou aquelas palavras para mostrar a Carlos como ele era um terrível pecador. Ele estava tão arrependido e alarmado com sua perversidade que caiu de joelhos e clamou a Deus por misericórdia. Eu não posso dizer exatamente como foi que isso aconteceu. Carlos depois explicou a um amigo. Eu entrei naquela igreja um homem que apostava e bebia, um assaltante e um ladrão. O maior pecador da cidade. Eu saí dali um homem transformado. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Essa é uma das histórias de conversão que nos chamam a atenção. Certamente aqui nesse lugar tem pessoas que foram convertidas de maneira semelhante. Tiveram uma experiência radical de transformação. Mas nós vamos tratar sobre isso que aconteceu com Carlos o ladrão. O que aconteceu com Carlos o ladrão? Aconteceu algo extraordinário, que nós chamamos, que a Bíblia chama de novo nascimento. Essa é a maior necessidade do ser humano. Qual é a sua maior necessidade? Talvez você veio aqui esta noite e você tem necessidades. Talvez sejam necessidades físicas, materiais. Talvez seja um pedido em relação à sua saúde que você veio. E até no momento de intercessão você pôde orar a Deus e dizer: Senhor, cura-me de alguma doença. Talvez seja falta de dinheiro, talvez você está passando por um problema financeiro, talvez você tenha necessidade de relacionar-se, talvez você tenha necessidade de amizade. Mas eu quero dizer nessa noite que a sua maior necessidade, a minha maior necessidade, é nascer de novo. Então, mantenha a sua Bíblia aberta em João 3. Nós vamos dividir a nossa mensagem em duas partes. A primeira parte, nós vamos tentar, à luz das Escrituras, definir o que é novo nascimento. E a segunda parte nós vamos falar sobre a necessidade do novo nascimento.
Primeiro uma definição, depois nós vamos explicar a necessidade. Jesus, ele recebe um homem chamado Nicodemos. Olhe para o texto. Versículo 1 diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Está aqui um homem totalmente diferente do Carlos, o ladrão, que nós lemos. Carlos era um homem imoral, é um homem que lançou fora da sua vida todos os valores, tudo aquilo que foi ensinado pelos seus pais. Mas Nicodemos não. Nós temos aqui um homem que tinha uma autoridade, que era autoridade na sua época, que era um homem extremamente religioso. Se havia um homem religioso ali naquela época, um homem que tinha um caráter realmente elogiável na sociedade, era Nicodemos. Ele era um entre os fariseus. Ele era um dos principais dos judeus. Isso aqui significa que era um homem que conhecia a Bíblia. Ele conhecia as Escrituras. E não apenas conhecia, mas também ensinava as Escrituras. Eles, os fariseus, eles tinham uma filosofia de buscar, pelos seus esforços, obedecer à lei de Deus e ensinar essa lei a outros. Então, nós estamos aqui diante de um homem exemplar. Um homem realmente que era bem visto na sociedade. Esse homem chega diante de Jesus e ele vai de noite, né? Nós não sabemos o motivo por que ele foi procurar Jesus de noite, né? Muitos têm entendido que ele não quis se humilhar em ir de dia procurar Jesus por ele ser um mestre, mas não temos certeza disso, não há clareza. Mas talvez ele foi de noite porque queria ter um papo mais reservado com Jesus, com mais tranquilidade. Ele foi ter de noite com Jesus. E ele elogia Jesus, ele vem com palavras que realmente eram palavras devidas para ser dirigidas a um mestre, a um rabi. E ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Né? Então ele percebeu, não apenas ele está representando aqui certamente um colegiado, né, de fariseus, de religiosos, porque ele usa os verbos aí no plural. Nós sabemos que o Senhor é mestre, e é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus, ele vai direto ao ponto, porque era esperado que ele acolhesse Nicodemos, dizendo: também eu saúdo você e reconheço que você é alguém respeitável e tal. Mas Jesus, ele foi logo ao ponto. Aquilo que ele queria dizer a Nicodemos, ele disse logo. Versículo 3 diz: a isso respondeu Jesus: em verdade e em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Não é a primeira vez que nós falamos aqui, que quando Jesus usa essa expressão em verdade, é porque ele vai dizer algo muito importante e urgente. Essa expressão não é comum nos evangelhos. Não é comum. Se você for comparar a quantidade de versículos que há no Novo Testamento ou nos evangelhos, ainda é pouco, ou poucas vezes que Jesus ele usa essa expressão. Mas quando ele usa essa expressão, ele quer dizer algo necessário e urgente. Ele diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas o que é nascer de novo? Nascer de novo, primeiramente, não é a aquisição à religião evangélica.
Muitas pessoas pensam que nascer de novo significa a pessoa deixar a sua antiga religião e se filiar a uma igreja evangélica. Mas isso não significa nascer de novo. É possível que uma pessoa deixe a sua religião e ela se filie a uma igreja genuinamente evangélica, e mesmo assim, com essa mudança de igreja, mudança de religião, essa pessoa não ter passado pelo novo nascimento. E, portanto, a sua religião é vã. O seu batismo, a sua profissão de fé, a sua religiosidade não tem valor algum, porque ela não nasceu de novo. Segundo lugar, novo nascimento não significa uma reforma moral. Muitas pessoas pensam que nascer de novo significa deixar de beber, ou deixar de fumar, ou deixar de xingar. Mas o novo nascimento não se resume a isso. É óbvio que aquele que nasceu de novo, ele vai deixar essas práticas pecaminosas. Mas nem todos aqueles que fazem e operam uma reforma moral em suas vidas, eles passaram por um novo nascimento. Muitas pessoas que deixaram de beber, deixaram de fumar, deixaram de xingar, elas nunca entraram em uma igreja, nunca ouviram o evangelho, ou nunca deram crédito a esse evangelho. As pessoas, para se reformarem moralmente, elas não precisam do evangelho. Algumas conseguem deixar essas práticas. Mas o que eu quero deixar claro é que novo nascimento não é uma reforma moral. O que é regeneração? O que é novo nascimento? É uma obra sobrenatural da graça de Deus, pela qual a pessoa experimenta quando Deus a visita com a poderosa presença do seu Espírito Santo. É uma obra sobrenatural. É uma obra poderosíssima. Essa obra é maravilhosa e é inexplicável. Por mais que eu me esforce aqui para tentar explicar o que é o novo nascimento, ainda não será suficiente para descrever essa experiência que é incompreensível e indizível. Nenhum homem, por mais conhecedor das Escrituras que ele seja, ele vai conseguir descrever o que é esta experiência. Mas nós temos algumas pistas na palavra de Deus que dá para a gente nos aprofundar mais no conhecimento dessa obra maravilhosa de Deus. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36. Vamos entender o que é essa obra que Deus opera. Ezequiel 36, do versículo 25 ao 27. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa é a obra sobrenatural que está aqui no Antigo Testamento, que Ezequiel está aqui profetizando a respeito dessa obra maravilhosa. Lembre que Jesus ele está conversando com Nicodemos, e Nicodemos ele conhece bem o Antigo Testamento, e a pregação de Jesus a Nicodemos é uma exposição do Antigo Testamento. Jesus ele está trazendo à memória de Nicodemos aquilo que ele já conhecia. Então, quando Jesus diz assim, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele está evocando essa passagem. Jesus ele está tentando trazer à memória de Nicodemos que Deus prometeu no Antigo Testamento que ele iria aspergir água pura sobre vós, prometendo a Israel: e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, e vos purificareis. Jesus está dizendo, aquele que nascer da água. A água para o judeu, a água para aquela cultura, a água no contexto bíblico,
trazia a ideia de purificação. E Nicodemos era acostumado com isso, porque ele, através daqueles rituais que ele participava, havia água ali para a purificação. Mas aquela água era um símbolo que apontava para algo maior, para algo que iria realmente purificar o povo dos seus pecados. Os verbos desses versículos de Ezequiel apontam para uma ação de Deus: dar-vos-ei um coração puro, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei porque andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O novo nascimento, portanto, é uma obra sobrenatural de Deus. É Ele que faz tudo. Por isso que os verbos aqui não dão lugar algum para a ação do povo, para a ação do homem. Eu vou dar para vocês um coração novo. Eu vou tirar de vós o coração de pedra e vou colocar em vós um coração sensível, um coração pronto para ouvir a minha voz e obedecer. Eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos. 2 Coríntios, aliás, João, volte lá em João, agora no capítulo 1. João capítulo 1. O versículo 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus, ele veio para o que era seu. Ele veio para os descendentes de Abraão, mas eles não receberam. Mas a todos quantos receberam a Jesus, ele deu o poder, a capacidade, o privilégio de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não os que nasceram segundo a vontade da carne, nem a vontade do homem. Nicodemos, certamente, com os seus companheiros de religião ali, e companheiros de nação também, eles pensavam que por serem descendentes de Abraão, eles eram automaticamente filhos de Deus e faziam parte da família de Deus. E Jesus, ele vem dizendo: não, todos aqueles que me receberam, que creram em meu nome, eles se tornaram filhos de Deus. Não aqueles que eram descendentes de Abraão, não aqueles que faziam parte da nação de Israel, mas aqueles que realmente creram e se voltaram para mim. É uma obra de Deus, é Deus que faz. Porque muitas pessoas têm a ideia assim: num belo dia, alguém decidiu em ir à igreja se tornar um cristão. Talvez as pessoas olhem para nós cristãos e pensam assim: olha, que bom, ele decidiu ser crente. Ou algumas criticam e dizem: olha, fez isso ou aquilo e se tornou um crente. Mas as pessoas não veem, até porque são cegas, que aquela obra que foi feita no coração do cristão é uma obra sobrenatural de Deus. Não foi uma decisão unilateral, uma decisão do homem de si. Não. É uma decisão de Deus. Aonde que Carlos, o ladrão, imaginava em ser um crente? Ele foi roubar o instrumento musical da igreja e Deus, naquele momento ali em que ele estava ali com a intenção de roubar aquela igreja, Deus transformou a sua vida e o tornou uma nova criatura. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17, um texto bem conhecido. 2 Coríntios 5,17. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma obra sobrenatural de Deus. Mas o novo nascimento consiste em estar ligado a Cristo. Versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ser nova criatura é resultado de uma união com Cristo. Paulo está sendo claro aqui. Quem está em Cristo, quem creu em Cristo, quem colocou a sua confiança em Cristo, este é uma nova criatura.
Não há dúvida. Paulo não diz assim, quem está em Cristo talvez seja uma nova criatura. Não. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, assim, é impossível uma pessoa estar em Cristo e não ser uma nova criatura. O fato da pessoa estar ligada a Cristo já está dizendo, ela é uma nova criatura. São coisas iguais. Não tem como separar ser cristão e não ser uma pessoa que nasceu de novo. Não tem como. Você pode até ser membro de uma igreja e não ter sido regenerado. Mas ser cristão é igual ser nascido de novo. Tito, capítulo 3, nós estamos vendo aí algumas pistas da palavra de Deus sobre o conceito de novo nascimento. Tito 3:3, a partir do 3, diz: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do seu Espírito. Portanto, o novo nascimento é uma obra sobrenatural de Deus. É uma obra que indica uma ligação a Cristo, mas também é uma obra operada pelo Santo Espírito de Deus. Não é por nada praticado, não é por uma decisão, não é por levantar uma mão, não é por vir à frente a uma igreja, não é por ser batizado ou por qualquer atitude, não é por obra de justiça praticada por nós, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Agora, esse Espírito Santo de Deus, ele tem uma ferramenta, ele tem um instrumento, e esse instrumento é a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro. Você está perto aí, 1 Pedro, capítulo 1. No versículo 3, Pedro vai exaltar a Deus, porque é Deus que opera o novo nascimento. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Regeneração é a mesma coisa de novo nascimento. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Essa palavra que foi evangelizada a Carlos o ladrão, ela tem sido evangelizada em todos os lugares desse mundo, durante a história, e tem realmente regenerado pessoas. Tem feito com que pessoas sejam tornadas, sejam transformadas em novas criaturas. Essa palavra de Deus, ela é poderosa para operar o novo nascimento. E ela é a ferramenta, é o instrumento do Espírito Santo de Deus para alcançar os pecadores que são eleitos de Deus, são filhos de Deus. Portanto, resumindo aqui, o novo nascimento é uma obra sobrenatural de Deus, através da qual ele transforma pessoas pelo seu Santo Espírito, utilizando a palavra de Deus, aplicando-a em cada coração. Tendo exposto o primeiro ponto, que é o conceito de novo nascimento, nós vamos falar sobre a necessidade do novo nascimento. Volte a João capítulo 3, por favor. João capítulo 3.
Versículo 3, que nós já lemos, Jesus deixa claro que Nicodemos tinha que nascer de novo. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O versículo 5, Jesus torna a dizer: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 7 diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus não queria deixar Nicodemos com nenhuma dúvida em relação a isso. Por isso a repetição. Por isso que Jesus está dizendo: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Porque nascer de novo é um requisito, um pré-requisito para se entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus e você não pode entrar no reino de Deus. Mas a razão pela qual é necessário o novo nascimento se dá pela nossa condição de pecado. O fato de que o homem natural, ele está morto em seus delitos e pecados, ele está perdido em seus pecados, ele está corrompido pelo seu pecado, ele precisa nascer de novo. O pecado, ele é tão terrível e ele nos alcançou de um modo tão cruel que nenhuma reforma, nenhuma religião é capaz de solucionar o nosso problema, senão um novo nascimento. Portanto, aquele que nega a necessidade do novo nascimento, ele não conhece a respeito do seu pecado. Talvez Nicodemos, como era comum os fariseus, eles não se viam como pecadores. Eles não viam a necessidade de uma mudança radical. Eles não viam a necessidade de uma transformação sobrenatural de Deus. E o que o Espírito Santo faz, quando ele converte um homem, primeiramente, ele traz convicção a respeito da malignidade do pecado que está presente em cada coração. De maneira que se um homem ele está sendo convencido pelo Espírito Santo acerca do seu pecado, ele vai dizer: não, uma reforma não dá jeito em mim, uma religião não dá jeito, nada dá jeito, a não ser que Deus faça de mim um novo homem. Por isso que a oração de confissão, a oração de contrição, a oração daquele pecador que se volta para Deus, ele vai dizer: Senhor, me dá um novo coração. Senhor, faça de mim uma nova criatura. É o que Charles Spurgeon, ilustrando essa verdade, ele diz: é como se fosse uma casa deteriorada. Você entra naquela casa e não tem nada que aproveita. Como muitos dizem, né, na compra de imóvel, só é o terreno. Pode derrubar tudo e construir de novo. Assim é o homem, nada aproveita. Quando Deus converte um homem, pode derrubar tudo. Ele precisa nascer de novo, precisa começar do alicerce, precisa iniciar a vida com Deus através do novo nascimento. Por isso Jesus é claro e enfático: se não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Sem novo nascimento, é impossível entrar no reino de Deus. O que J.C. Ryle compreendeu também quando ele diz: nós podemos ser salvos sem conquistar muitas coisas nesse mundo. Nós podemos ser salvos sem riquezas, sem estudos, sem diplomas. E ele cita outras coisas. Mas jamais ninguém será salvo se não nascer de novo. É necessário nascer de novo. Algumas considerações finais que eu quero trazer aqui. O novo nascimento é necessário para todo o ser humano. Não existe um ser humano que não precise do novo nascimento. Você que está aqui nessa noite, é o que você mais precisa. É o que você precisa e é a sua necessidade mais urgente. Você precisa nascer de novo. Agora deixa eu explicar. Entender sobre o novo nascimento não lhe traz a salvação. Não é um pré-requisito para a salvação entender como é que acontece o novo nascimento. O que salva é a experiência de ter sido regenerado. O que salva é ter passado pelo novo nascimento. Com certeza aquele homem da história que nós lemos, ele não sabia dizer o que aconteceu. Ele disse: olha, eu não sei dizer. Eu só sei que eu entrei naquela igreja um pecador, o maior pecador da cidade, um ladrão, um assaltante. E eu saí dali um homem transformado. Pode ser que você não consiga explicar.
mas você só sabe de uma coisa: Deus transformou você. Deus mudou a sua vida. Não precisa você entender os detalhes do novo nascimento. O que salva é você ter sido regenerado. O que salva é realmente você ter passado por essa experiência. E o que você precisa entender é que só o Espírito Santo de Deus, ele pode operar o novo nascimento. Você não pode operar em si, e você não pode operar nos outros. Como pais, nós precisamos entender isso. Nós não podemos operar o novo nascimento na vida dos nossos filhos. O que nós podemos fazer e devemos fazer é continuamente expor o Evangelho a eles. O Evangelho, ele é atraente e ele é poderoso. O Evangelho pode fazer com que os nossos filhos se tornem novas criaturas, se essa for a vontade de Deus. Mas nós não podemos, não conseguimos operar em nossos filhos ou em qualquer pessoa o novo nascimento. Isso é um conforto para os pregadores, porque eles não precisam se preocupar, nós não precisamos nos preocupar com a obra que é de Deus. O que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho. O que nós precisamos fazer é expor o Evangelho de Cristo. E o Espírito Santo de Deus, ele vai converter os pecadores. Por isso que a gente não pode confiar em nossas estratégias, aí até mesmo em nossa maneira de falar, em nossa pregação, mas nós devemos confiar no Espírito Santo de Deus, na ação dele, aplicando a palavra aos corações. Qualquer estratégia, qualquer pregação, se não for usada pelo Espírito Santo de Deus para convencer os pecadores, ela não terá efeito algum. Isso é um conforto para quem prega, porque não é ele que faz a obra, não é ele que convence os pecadores, é o Espírito Santo de Deus. Agora, o fruto do novo nascimento, o primeiro fruto do novo nascimento é a fé salvífica, é a fé em Cristo. Eu quero que você olhe aí para o texto mais uma vez. O que Nicodemos não compreendeu foi isso, porque ele pensou que todas as coisas ele poderia compreender. E Jesus, ele vai dizer: olha, tu és mestre em Israel, versículo 10, e você não compreende estas coisas. Na verdade, Jesus, ele estava dizendo para Nicodemo: você não crê. Versículo 12 diz: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés, Jesus mais uma vez, retomando aqui um texto do Antigo Testamento, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O fruto inicial do novo nascimento, a marca principal e inicial do novo nascimento é a fé em Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Talvez você pense, talvez você diga: olha, eu me identifiquei muito com a história de Carlos, o ladrão. Eu já fiz muita besteira nessa vida. Eu já pratiquei muitas coisas que certamente Deus não se agrada. Ou talvez você diga: essa história de Carlos, o ladrão aí, eu estou longe disso aí. Mas você se identifica com Nicodemos. Talvez você seja um religioso, seja um moralista, né? Mas eu quero dizer para você, tanto aquele ladrão como Nicodemos, eles precisavam nascer de novo. Ambos precisavam nascer de novo. E você também precisa. Não importa que você seja religioso ou se você seja moralista, não importa. Você precisa nascer de novo. Mas só o Espírito Santo pode fazer isso. E que ele use a palavra dele para aplicar isso em seu coração. E se você já nasceu de novo, e se você já colocou a sua confiança em Cristo, olhe para trás e dê graças a Deus. Porque jamais você teria condições de escolher Jesus. Jamais você teria condição de pelas suas próprias forças e capacidades, entender que o caminho da salvação é o Senhor Jesus Cristo. Jamais você se voltaria para Deus, se Deus, sobrenaturalmente, soberanamente,
não tivesse operado em você o novo nascimento. Se você é crente, dê graças a Deus, porque jamais, jamais você poderia fazer isso, se Deus não tivesse, através do seu Espírito Santo, operado o novo nascimento em você. Que Deus, pela sua graça, nos abençoe.